Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo, então, tá? Assista o primeiro e o segundo se você quiser entender a leitura e a interpretação das 10 semanas. É necessário você assistir o vídeo 1 e o vídeo 2. Não perca tempo assistindo esse se você não assistiu o 1 e o 2. Vamos lá. Enoque 93 é onde vai começar as 70 semanas. Vamos direto para a explicação. Depois disso, Enoque começou a falar sobre o que estava contido nos livros. Então, o depois disso é muito importante, viu? Antes disso, é muito importante. Ele disse: desejo falar-vos dos filhos da justiça, dos eleitos do mundo e da planta da retidão e da verdade. Essa planta da retidão e da verdade já foi mencionada, não sei, mais ou menos umas 2, 3 vezes no início do livro, ou mais. Fala de Cristo, fala de Abraão e fala de Cristo. Verso 3. Sim, eu, Enoque, anuncio-vos, meus filhos, tudo o que me foi desvelado na visão celeste, tudo o que ouvi, eu sei por intermédio da palavra do santo anjo, e tudo o que aprendi das tábuas divinas. Olha só essa parte. Tudo o que sei por intermédio da palavra do santo anjo, mas é aqui essa parte que eu queria mostrar. Tudo o que me foi desvelado na visão celeste. Enoque está falando. Ele falou no capítulo anterior que Deus estabeleceu um tempo para tudo. E tudo que foi desvelado para ele, na visão celeste, tudo, vai ter que caber dentro dessa linha do tempo das 10 semanas. É isso que ele está falando para a gente. Verso 4. Assim, Enoque começou a falar dos livros e disse, dos livros porque ele escreveu vários livros. Todos os livros que ele escreveu está compilado dentro desse livro. Por isso que está escrito assim no plural. E disse, eu fui o 7º a nascer na primeira semana, quando ainda tardava o julgamento justo. Irmãos, eu vou ler aqui para vocês até a 7ª semana, ler direto para ficar na mente de vocês a leitura, e depois eu vou voltar aqui para explicar. Eu acredito que assim vai ficar mais didático, porque para ficar pausando toda hora, para quem não conhece a leitura, eu acho que não fica tão didático assim. Vamos ler diretamente. Eu vou parar na 7ª semana. Eu vou ler até a 10ª, mas depois na explicação nós vamos parar na 7ª semana porque ela é a mais difícil, ela é a mais importante por causa do tempo em que nós vivemos, e eu vou explicar o porquê que tem que existir a 8ª, a 9ª e a 10ª semana. Vamos lá, para a leitura. Mas depois de mim, na 2ª semana, quando a iniquidade se levantou, a fraude espalhou-se. Naquela semana, o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a 2ª semana ele executará o decreto sobre os pecadores. Depois disso, na 3ª semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionado. O homem da planta dos justos julgamentos será selecionado. E depois dele, a planta da retidão virá para sempre. Subsequentemente, na 4ª semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar. Uma habitação será feita para eles. Então, na 5ª semana, durante a sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Depois disso, na 6ª semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem se levantará e virá. E durante a sua conclusão, ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Depois, na 7ª semana, levantar-se-á uma raça de rebelde. Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. No fim daquela semana serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, para receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a criação. Depois haverá outra semana, a 8ª da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre
todos os opressores. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante a sua conclusão, adquirirão habitações para a sua retidão. E a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para todo mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos aos caminhos da integridade. E depois disso, no 7º dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre as sentinelas. E um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. O antigo céu se apartará e passará. Um novo céu aparecerá, e todos os poderes celestiais brilharão com um esplendor para sempre. Depois, igualmente, haverá muitas semanas que existirão na extrema bondade da retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Até aqui. Agora, nós voltamos e eu vou explicar para vocês o sentido dessas coisas. Aqui Deus vai usar alguns homens, as suas obras, para nos dar o tempo. Por isso que esse livro seria entendido, junto com a potente visão, perfeitamente no nosso tempo. Até a 7ª semana, as coisas passam rápido, para nós que vamos interpretar. Na 7ª semana, gasta-se um pouco mais de tempo. E aí depois vem outro desafio, né? A 8ª, a 9ª e a 10ª semana. Como entender isso? Eu tenho a explicação para isso. Pelo menos o que eu penso que eu entendi corretamente. Já verifiquei várias vezes e, na verdade, desde o Japão eu tenho esse entendimento. Não mudei, só acrescentei mais coisas. Então é o seguinte, na primeira semana vão aparecer ali na nossa mente, interpretando o texto, 2 homens. Tem que aparecer 2 homens na sua mente. O que destaca é Enoque, o 7º depois de Adão. Então Adão é o que representa a primeira semana, aonde entra o pecado no mundo. E Enoque é o 7º, aonde recebe a revelação de tudo. A 2ª semana pertence a Noé, ou seja, é representada por Noé, aonde haverá um julgamento no mundo. A 3ª semana aparece Abraão, da onde é extraído a planta, da onde é extraído a semente da justiça, que é Cristo. Então, quando aparecer Abraão, já vai profetizar Cristo na 3ª semana. A 4ª semana vai aparecer Moisés. Moisés e o tabernáculo. É ali a habitação, onde a glória será vista e tudo mais. Na 5ª semana, ela vai ser representada por Salomão e o templo edificado. E também vai ter a destruição do templo, né? Embora fala que é habitação eterna, na explicação nós vamos ver que esse templo vai ser destruído. A 6ª semana pertence a Cristo, quando ele vem. E aí, a sabedoria é esquecida, isso foi falado para a gente antes, em vários momentos do livro, que a sabedoria saiu do céu, não achou lugar para habitar na terra e retornou para o céu. Aí depois disso a iniquidade veio e encontrou um bom lugar para habitar na terra e ficou. Isso é falado nos capítulos anteriores, antes da potente visão. Se eu não me engano, dentro de uma das 3 parábolas. E aí, depois da 6ª semana, virá a 7ª. Ou seja, da 6ª semana, que pega ali Cristo, o ano 70, a dispersão do povo, até a 7ª, passam-se ali 1.700 anos, 800 anos, talvez, por aí, eu não fiz o cálculo certinho. A 7ª semana é a nossa, e aí é mais difícil, porque a 7ª semana é representada pelos pés da estátua, pela formação dos 10 chifres da besta, pela raça de pecadores. E na conclusão dela, aparece eu, você, os santos, até que chega as 2 testemunhas. Então a 7ª semana é representada por todo esse contexto. A 8ª semana me parece que é Cristo. O milênio é a única semana que é chamada aqui de semana da retidão. E depois tem
a 9ª semana, aonde nós temos que ter também, depois do milênio, um período de não sei quanto tempo. Satanás será solto por um tempo determinado, por um pouco de tempo, né? Um pouco de tempo a gente não sabe, mas ele vai ter que seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. No 7º dia da 10ª semana, aparece o número 7, o número 10, e é a 10ª semana, e ali um julgamento eterno. E não vai ser difícil identificar a 10ª semana, porque a 10ª semana vai falar de um novo céu, uma nova terra e um julgamento eterno e o pecado sendo aniquilado. Isso bate com o Apocalipse 20. Então, para nós que temos acesso a tudo isso, ao livro de Enoque, ao Apocalipse, sabemos que a 10ª semana nos remete ao Apocalipse 21. 20 e 21. Então, o Apocalipse 20 bate com a 9ª semana. Então, não fica tão difícil entender os tempos. Não é tão difícil. Mas o mais difícil é você meditar na semana na qual você vive. Aí nós temos muitas informações. Isso pode ser falado de maneira simples, mas também pode ser falado de maneira profunda. Tá bom? Então vamos lá. Depois disso, Enoque começou a falar sobre o que estava contido nos livros. E ele disse: Desejo falar-vos, filhos da justiça, dos eleitos do mundo e da planta da retidão e da verdade, Cristo. Sim, eu, Enoque, anuncio-vos, meus filhos, tudo o que me foi desvelado na visão celeste, tudo o que eu sei por intermédio da palavra do santo anjo e tudo o que aprendi nas tábuas divinas. Vamos lá. Assim Enoque começou a falar dos livros e disse: Eu fui o 7º a nascer na 1ª semana, quando ainda tardava o julgamento de Deus. Quando ainda tardava o julgamento justo. Por quê? Tardava. Porque na 1ª semana, quando Enoque estava lá, o 7º depois de Adão, Enoque presenciou um mundo sendo alterado. Os filhos de Deus abandonaram as suas habitações celestes, como Pedro falou, como Judas falou, está no Novo Testamento, citando o livro de Enoque ainda, citando escrito literalmente, Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou, etc, etc. E Judas fala, e os anjos que não permaneceram nos seus postos de anjos, né, eles serão guardados, estrelas errantes, tanta coisa, só Judas, com um capítulo, valida esse livro. E aí Enoque presenciou a terra se corrompendo de maneira incrível. De maneira assim, Enoque não somente viu, mas relatou todas as más obras dos principais anjos, dos cabeças dos outros anjos, que geraram gigantes, e que esses gigantes começaram a devorar a terra. E não só isso, eles começaram a ensinar toda sorte de sortilégios, eles distorceram as sabedorias que eles tinham de Deus para o mal, e ensinaram os homens a fazerem guerra, o embelezamento das mulheres. Sim, fala de maquiagem, de pintura nos olhos, mas usado para o mal, de maneira exagerada. Você pode ver uma mulher maquiada hoje que ela parece um bicho. As sobrancelhas pega aqui na testa, ela quer pôr os cílios aqui na testa. Exagerei um pouco, né? Aqueles cílios estão uma coisa toda montada, sabe? Não parece um ser humano, parece um bicho. É isso daí. É esse tipo. Imagine as mulheres. Eram verdadeiras prostitutas no templo. E elas ainda se embelezavam tanto para terem relações com os gigantes. Que no momento da relação, obviamente, eles não eram tão gigantes assim. Eles iam crescendo, mas chegavam no máximo, né? Quando eles eram gigantes, eles já tinham ejaculado dentro das mulheres e as mulheres geravam outros gigantes. Só que a palavra de Deus não fala que nasceram só homens. Enoque não fala que nasceram só homens. Também não fala que nasceram mulheres. Mas pela lógica, quando nasce filhos, não nasce só homens. Então eu penso que nasceram mulheres gigantes. E aí os gigantes começaram a ter relações com os gigantes e não precisavam mais dos homens. Agora vira comida. Vamos comer tudo. Por isso que a terra reprovou as obras. E o clamor deles chegou até as portas do céu. E Enoque fala que essas portas do céu é a maravilha mais maravilhosa de toda a terra. E ele fala que são 12. 3 no norte, 3 no sul, 3 no oriente, 3 no ocidente.
Que incrível, né? A terra no modelo de um tabernáculo. E esses clamores chegaram aos portões do céu e os arcanjos ouviram e foram falar para Deus. Ou seja, é o que está no início do livro, né? Ele diz que explicar as coisas que foi desvelada para ele através de visão. Então é isso que ele está falando aqui. E aí a terra foi se corrompendo, e os próprios arcanjos, Miguel, Rafael, Uriel, eu esqueci o nome do outro, foram 4, embora tenham 7, 4 que foram falar com Deus, disseram para o Senhor: Senhor, não há nada oculto diante do Senhor, todas as coisas estão nuas e patentes. Daniel usaria essas palavras futuramente. O escritor de Hebreus usaria. Diante dos seus olhos, a terra se corrompeu e o Senhor não nos fala nada. O que devemos fazer em relação a essas coisas? Ou seja, o julgamento tardava, mas veio o justo julgamento. Isso é o que está sendo falado aqui. Ou seja, você pode falar das semanas de maneira simplificada. Eu poderia falar aqui, Enoque, primeira semana, lá e pronto, e partir para a segunda. Ou você pode aprofundar o assunto. Então aqui já ficou um pouco profundo que você cria correlações com o livro todo. Entendeu? Expliquei essa parte que está de azul. Quando ainda tardava o julgamento de Deus. Verso 5. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou e fraude espalhou-se. Aqui já expliquei essa parte, né? Basicamente. Naquela semana, no fim do primeiro acontecerá. O fim do primeiro acontecerá, que nós entendemos aqui, o fim do primeiro mundo antigo, antediluviano, na qual a humanidade será salva, por intermédio de Noé e seus 3 filhos, que, aliás, é falado um pouquinho antes, que Noé e seus 3 filhos seriam salvos. Claro que foram 8 pessoas que entraram na arca, né? Mas é como os evangelhos, cada um vai dar o ponto de vista, não é contradição. Verso 7. Mas quando o primeiro é completado, primeiro mundo, iniquidade crescerá. Aí vem os 3 filhos de Noé, pronto, já começa a surgir ali Cã, Canaã, aí vem as 7 nações, vem Misraim, descendente de Cã, que na nossa Bíblia está como Egito, aí vem Nimrod, descendente de Cã, vem contrariar a palavra de Deus e desafiar a Deus. Pronto, a iniquidade se levanta de novo. Durante a segunda semana, ele executará o decreto sobre os pecadores. Durante a segunda semana, né? O decreto sobre os pecadores é aquilo que aconteceu no dilúvio. Verso 8. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamentos será selecionada, e depois dele, a planta da retidão virá para sempre. Aqui eu entendo que depois de Adão, Enoque, Noé, vem Abraão, onde Deus faz promessas de justificação. E de Abraão, Deus promete levantar o seu descendente, que é Cristo. Está aqui em ordem cronológica até, né? Podemos ir direto para o verso 9, porque aqui não tenho que ficar aprofundando demais. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar. Uma habitação será feita por eles, que tem que ser Moisés, não é? A habitação, o tabernáculo. E depois de Abraão, tem que vir Moisés. Moisés não pode estar fora dessas semanas. E o que nos faz entender isso é o que virá na próxima semana. Eu sei que depois de Moisés virá Josué, continuando ali o mistério. Depois de Josué vem o tempo dos juízes e vem o Davi, o grande rei Davi como o primeiro rei. Só que o Senhor pula essas coisas e nos leva direto para Salomão. Por quê? É o que está aqui, no verso 10. Então, na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação será erigida para sempre. Embora aqui diga para sempre,
no próprio capítulo fala que ela vai ser destruída. Então, esses textos tem até na própria Bíblia, né? O Senhor fala de coisas eternas que sofrem um julgamento por causa do pecado. Mas é a casa que representou o corpo de Cristo, fez até uma alusão com a Nova Jerusalém, por isso que fala assim, dessa maneira. Então aqui entra Salomão, certo? Davi não ficou aqui dentro da semana, não teve esse destaque aqui, mas entra Salomão com esse destaque. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Na sexta semana, né? Tinha que estar escrito nela, né? Nela serão escurecidos. Mas quando fala nele, está se referindo a um sujeito. Então, nele quem? No diabo. Tem coisas aqui que eu fico pensativo, né? Por causa do português. Também tem que analisar isso com uma outra versão, porque algumas coisas mudam. Mas essa versão me pareceu ser a mais coerente. Eu já li em outra versão. Em algumas coisinhas ficam mais claras, só que essa parece ser a mais coerente. E aí, continuando, diz: depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos. Os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, que aqui é aquela planta da justiça eterna que veio de Abraão. É a semente da justiça eterna. E nele um homem, por isso que nele um homem pode estar falando da sexta semana, né? Tinha que estar nela um homem, né? Mas está aí. Nele um homem se levantará e virá. Quem é esse homem? Está falando de quem aqui? Está falando de Cristo? Não, porque fala que ele já foi esquecido. Então, este homem pode ser o iníquo. Se levantará e virá. E durante a sua conclusão, ele... Quem é esse ele? É aquele homem que se levantará? E durante a sua conclusão, a sexta semana, ele queimará a casa do domínio com fogo e toda a raça da raiz eleita será dispersa. Aqui, claramente, é o ano 70. Então, se aqui, nesse ponto aqui, é o ano 70, um pouquinho antes é Cristo. A sabedoria que foi esquecida. Então, tem alguém que queima a casa de Deus, que a gente sabe que foi o general Tito, com seus exércitos romanos e árabes. Verso 13. Aqui que a gente gasta bastante tempo, que eu vou tentar não gastar muito tempo. Depois, na sétima semana, levantar-se-á uma raça rebelde. Quem é essa raça rebelde? Inúmeros serão os seus atos, mas todos eles atos de perversidade. Então, pergunta: quem é a raça rebelde? Outra pergunta: inúmeros serão os seus atos. Que atos são esses? Mas todos eles atos de perversidade. Eu acredito que essa raça rebelde são os homens que começam a se unir com o ferro. Primeiro é o homem ali diante de máquinas, para produzirem máquinas que produzem fábricas, que produzem fábricas, que produzem fábrica de vidro e fábrica de plástico e fábrica de volante, fábrica de pneu e fábrica de lataria e fábrica disso e fábrica daquilo e fábrica e enche o mundo todinho. Revolução industrial. Inúmeros serão os seus atos. Alterou o mundo todinho. Hoje nós não temos os gigantes híbridos, mas se vocês forem pesquisar aí pelo YouTube, pelo Google, vocês vão ver que a era do petróleo é chamado de gigante. E o petróleo altera o mundo. Porque sem petróleo não tem como a gente ter esse mundo aqui. E aí vem o ferro, que se mistura com barro. E aí primeiro é o homem ali com máquina, manuseando ferro para lá, ferro para cá, e ferro, até que esse ferro começa a ficar mais trabalhado, mais polido, e aí começa a se conectar com o homem. Ah, você não acha que o homem vai se ligar com ferro? Primeiro que o homem fica com o celular na mão o tempo todo. Não vive sem celular. O mundo está programado para você trabalhar através do celular. Até quem está trabalhando na roça, com os trabalhos que, aos olhos de Deus, são trabalhos
honrosos, bons, e aquilo que faz bem para o homem, o mundo despreza isso, até lá os homens estão com celular e internet. Vai chegar uma hora que essa tecnologia vai ser implantada no homem através de uma marca. E sem ela ele não pode comprar e vender. E compras e vendas é o que faz esse mundo rodar. E se você não compra e não vende, você não come nem bebe. Nós estamos falando aqui do tempo da 7ª cabeça. Aonde estarão os 10 chifres? Todos os atos de perversidade. Não se engane. Não olhe para esse mundo onde tem câmera, celular, que nos ajudam aqui a fazer transmissões e conexões. Não se iluda com um carro confortável, onde a gente usa para trabalhar, outros para viajarem, outros para trabalhar e para viajar, e o carro é necessário, sem Uber você não sai. Não se iluda. A Terra é destruída para isso ser assim. Olha para esse mundo, os móveis de vários tipos e variedades, inúmeras serão as suas obras. A natureza morre e os homens vão tendo estantes, armários e toda sorte de material com madeira. A madeira pode servir o homem, sim, mas de uma maneira moderada. Não dessa maneira, aonde os atos acabam sendo de iniquidade. Eu poderia aqui acrescentar um pouco mais e falar a respeito dos animais. Do leite, da vaca, da carne, do açougue. Mas se você for inteligente, você pegou aí o que eu quis dizer. Os animais são para servir o homem. Não dessa maneira que o mundo faz. Não torturando as vacas para elas produzirem essa porcaria de leite. Esse veneno. Os homens comiam carne com propósito. Hoje os homens comem sem propósito algum. Entendeu? Então, essa raça rebelde tem obras inumeráveis, mas todas de perversidade. Só que nesse contexto, presta atenção. Verso 15. No fim daquela semana, que é a 7ª, serão selecionados os justos, extraídos da planta eterna da justiça, extraídos de Cristo, para receberem, aqui é de dar arrepio, para receberem um esclarecimento cétuplo sobre toda a criação de Deus. Aqui que nós temos que fazer as perguntas. E aqui que a gente trabalha a nossa mente. Aqui que se gasta um pouco de tempo. Em toda profecia, você vai se encontrar com 3 desafios. Pelo menos eu pensei assim. O primeiro desafio é você entender do que está falando. Por exemplo, eu vou usar o exemplo da 7ª cabeça, já que nós estamos falando da 7ª semana, que é a que nós vivemos. Tem o início dela e tem o final dela. Nós estamos vivendo o final, aonde homens, mulheres, crianças, jovens, adultos estão sendo selecionados para receberem um conhecimento cétuplo. Mas esse conhecimento cétuplo depende de uma renovação na mente. Alguém pode ter conhecimento cétuplo, que é completo, sem conhecer as 2 casas? Não. Alguém pode ter conhecimento cétuplo, falando que as festas de Deus, onde contém os tempos determinados e festas santas que falam das obras de Cristo até o milênio e na eternidade, são festas judaicas que já passaram? É assim que o calvinismo faz. Calvino não escreveu disso? Eu vou ficar falando disso para quê? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não falou nada disso. Não tem como ter conhecimento cétuplo. Aliás, esse livro aqui seria considerado como lixo para eles. Lixo. Apócrifo. Porcaria. Então, não tem como ter conhecimento cétuplo. É o livro de Enoque que te dá o conhecimento cétuplo? Não. Ele te dá um alerta, ele te joga uma luz. Porque sem o livro do Apocalipse, ninguém pode ter conhecimento cétuplo. Entendeu? Que coisa linda. Mas não é o livro do Apocalipse que está falando disso. É Enoque.
Enoque vai te apontar para o livro do Apocalipse. Vai te jogar uma luz e falar, olha para esse livro com mais atenção. Quando você olha para o Apocalipse, ele é a cara da lei dos profetas. Justamente o que as igrejas desprezam. O livro do Apocalipse não vai jogar um LED, sabe? Aquelas lanterninhas, apontar assim e falar, olha para o Novo Testamento. Não. A lei e os profetas que vão estar sendo ali apontados pelo Apocalipse. Tanto é que nem o Apocalipse capítulo 1 você consegue interpretar se depender só do Novo Testamento. Aliás, não tem como interpretar mesmo. O capítulo 1, você depende das histórias que estão contidas na lei, no Salmo e nos profetas. Mas o Novo Testamento não é importante? O Novo Testamento é a luz. O Novo Testamento é onde conta Cristo vindo, ele como homem na terra, na plenitude dos tempos, onde tem a geração dos apóstolos que escreveram os livros que fundaram igrejas. E sem igrejas fundadas, ninguém vai receber o Apocalipse. Vai receber o quê? Ninguém conhece a lei, o Salmo e os profetas. Ninguém conhece o cumprimento das profecias. Não tem igrejas fundadas. Vai receber o Apocalipse para quê? Hoje que tem igrejas fundadas, as pessoas desprezam o livro do Apocalipse. Porque se desprezar a lei e os profetas, está desprezando o Apocalipse. Então o livro de Enoque vai apontar para o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse vai falar, olha para a lei e para os profetas. A lei e os profetas vai te direcionar para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento todinho é o que cria a ponte, principalmente com o livro de Atos dos Apóstolos, que é onde mostra as igrejas, a história da igreja, as igrejas sendo fundadas, e aí te cria uma ponte para você ir do Antigo Testamento para o Novo, e aí o Apocalipse, para fechar a conclusão. Sem Apocalipse, ninguém tem conhecimento cétuplo. Mas Enoque foi o que botou essas coisas na minha mente. Isso não é profundo? Então, o primeiro desafio. O que se refere? O que é isso? Besta de 7 cabeças e 10 chifres. O que é isso? É um homem? São nações? Se são nações, quem são elas? A que tempo se refere? São 7 reis ou são 7 reinos? E nós temos algumas explicações ali dentro do Apocalipse, mas e a 7ª cabeça? Que é a mais difícil. A 6ª nós sabemos que é Roma. A 7ª é onde tem que ter os 10 chifres para bater com os 10 dedos da estátua. Mas qual reino que é a 7ª cabeça? É um reino ou são vários reinos? Em que tempo? Primeiro você tem que fazer essa pergunta. Primeiro desafio, o que é? Segundo desafio, que tempo? Qual é o tempo dela? Já foi no passado, a 7ª cabeça? É agora ou vai estar no futuro? Como eu já falei, a ONU, a OTAN, as Organizações Unidas formam a 7ª cabeça e ela está em construção. Não vou explicar agora o porquê dos porquês. Fiz vídeo no canal. Ninguém pode dispensar a ONU disso, né? Organizações Unidas. Já pensou? A ONU não é a 6ª cabeça, porque é o Império Romano, já caiu. Mas né, a influência dele está no mundo. A influência das duas pernas. A ONU não é o 8º rei e também não é a 7ª cabeça. O que é a ONU? A ONU é só todas as nações da Terra. Tem que ser a 7ª cabeça. Está em formação. Então, tempo, né? Em que tempo? Nós estamos no tempo da 7ª cabeça. Porque os 10 chifres têm que se unirem para, dentre os 10 chifres, se levantar o chifre pequeno, que é o 8º rei. Então, depois, vem a outra pergunta, o terceiro desafio. O porquê que tem que ser assim? Por que a 7ª cabeça tem que estar nesse tempo? Aí você faz as perguntas que vão te acrescentar coisas. Então, o primeiro desafio é procurar entender o que é. O segundo desafio é procurar entender o tempo. E o terceiro desafio é fazer perguntas para você acrescentar detalhes para nas suas argumentações, usando os textos bíblicos, você mesmo discernir se está correto ou não. A mesma coisa você faz na 7ª semana. Por que na 7ª semana que foi separado os justos para receberem um conhecimento cétuplo? Por que não na 6ª? Primeiro desafio, nós passamos por ele, né? Nós já sabemos. Pelo menos dentro da minha explicação, eu já falei quem são
a raça rebelde, que fazem obras inúmeras e todas de perversidade. Já passei por esse desafio. Agora, a segunda pergunta: por que na 7ª semana? Por que não no tempo dos apóstolos? Os apóstolos não poderiam ter conhecimento cétuplo? Nós não somos melhores do que eles, nem as 2 testemunhas que serão revestidas de poder para profetizarem não serão melhores que os apóstolos, porque todos beberam dos apóstolos. Por que então? A resposta está nessa explicação que eu já dei para os irmãos. Primeiro, sem o livro do Apocalipse, ninguém tem conhecimento cétuplo, porque o livro do Apocalipse vem para profetizar outra vez. Está lá em Apocalipse capítulo 10, no último verso: é necessário que profetizes outra vez. E aí as profecias vão se cruzando, Deus vai ligando as profecias de Zacarias, as visões de Zacarias com as visões de Daniel, vai acrescentando coisas, vai formando imagens que contêm as peças do Antigo Testamento, mas Deus vai fazendo ali o que ninguém poderia ter feito. Não é à toa que esse livro do Apocalipse, ele está ali exemplificado no livro selado de 7 selos, que está na mão do Pai. O livro já estava escrito por dentro e por fora, e estava na mão do Pai. O Cordeiro recebeu do Pai. Não foi ao contrário. Cristo não tinha aquele livro. O livro do Apocalipse já começa assim: revelação que Deus deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, através do seu anjo, deu para João passar para 7 igrejas, que passou pelas eras, chega na mão das 2 testemunhas até o tempo do fim. Então, sem o livro do Apocalipse, ninguém pode ter conhecimento cétuplo. O apóstolo Paulo não teve acesso ao livro do Apocalipse. Ele pôde ter ido até o céu, escutado palavras inefáveis, mas ele não viu o livro do Apocalipse. Ele não pôde ensinar o livro do Apocalipse. Embora muitas coisas que ele falou vão combinar com alguns pontos do livro do Apocalipse, porque ele tinha uma mente muito profunda. Mas o livro do Apocalipse foi desenhado pelo Pai. É Ele que te dá o conhecimento cétuplo. Por isso que Enoque aponta muito para ele. Então esse é o primeiro motivo, porque não tinha o Apocalipse ainda no tempo dos apóstolos. Eles não poderiam receber o conhecimento cétuplo de toda a criação de Deus. Segundo ponto, o próprio livro do Apocalipse confirma o que os profetas falavam, de 6 milênios. Ou seja, o tempo precisava avançar e as profecias se desenrolar. Precisava chegar uma geração na qual seria possível os homens construírem uma imagem para a besta, igual o Apocalipse profetiza. E essa imagem controlar a humanidade, quem morre e quem vive. É a imagem da besta que determina isso. Está lá no Apocalipse 13. Só que essa imagem que determina isso, ela vê quem tem a marca e quem não tem. E quem não tem não pode comprar e vender, comer e beber. Ou seja, um controle total. Teria que chegar essa geração. E é justamente nessa 7ª semana que essas coisas acontecem, que vão bater ali com profecias de Zacarias, onde tem azeite de ouro, na menorá, lembra desses assuntos? É justamente nessa semana que vão aparecer as testemunhas revestidas de poder para fazerem obras maiores que o próprio Senhor Jesus fez. Não porque ele não tinha capacidade de fazer. As 2 testemunhas só podem fazer obras maiores do que Cristo, porque Cristo vai estar fazendo através delas. É uma profecia ali determinada e desenhada para um tempo certo. Por isso que Jesus falou assim. Porque só as 2 testemunhas que podem cumprir o que Jesus falou. Aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz. Nenhum outro fez. Agora, o que as 2 testemunhas estão fazendo, Cristo não fez. Ele não bloqueou o céu por 3 anos e meio, ele não fez as águas se tornarem sangue, ele não vai ferir o sol, a terça parte do sol, da luz e das estrelas, ele em pessoa, na terra, fazendo. Ele vai fazer através do céu, dando o poder para elas. Elas não têm poder de si próprio, elas recebem poder do céu, de Jesus, para poderem realizarem esses feitos. Então precisaria chegar esse tempo, e é nesse tempo que eu estou aqui falando de Enoque, despertando pessoas para entender isso daqui. Ou seja,
faz sentido na 7ª semana, somente na 7ª semana, pessoas serem selecionadas para receberem o conhecimento completo do Senhor. Entendeu? Ainda que os apóstolos, o nome deles estão ali registrados nos fundamentos da cidade, e eles sentarão em tronos, nós passaremos por julgamento deles, não ao contrário, eles serão maiores do que nós eternamente. Mas somos nós que recebemos o conhecimento completo, porque nós estamos vendo as profecias em 3D. Nós estamos com acesso a tudo. Entendeu? Consegue conjugar todas essas coisas sem menosprezar a grandeza dos apóstolos, mas sem menosprezar o que o próprio livro está falando? O conhecimento cétuplo é para o povo da 7ª semana e não para o povo da 6ª. Os apóstolos viveram no tempo da 6ª semana. Nós estamos vivendo na 7ª semana e não no início dela, no final dela. Então, só na 7ª semana que tem conhecimento cétuplo. E só na 8ª semana, que é chamada de Semana da Retidão. Nós temos conhecimento cétuplo, mas essa semana não é chamada de... Nós estamos adquirindo o conhecimento cétuplo, mas essa semana não é chamada de Semana da Retidão. E esse conhecimento cétuplo são homens que são capazes de compreender a palavra de Deus, discernir os tempos, explicar e fazer isso virar obras nos santos. Isso que prepara o povo para receberem poder do céu. As 2 testemunhas, como vocês já sabem, não são apenas 2 profetas e 2 homens. Como assim? Estou esperando Moisés e Elias vir na terra. Aliás, estou esperando nada, eu vou ser arrebatado antes. Vou estar na glória quando esses homens virão para morrer. Junto com todo o resto que sofrerá a ira de Deus. Estaremos nas bodas do Cordeiro, na glória. E os 2 profetas estarão aqui para profetizarem e morrerem? Não, irmãos, vamos avançar. Isso não tem nada a ver com conhecimento cétuplo, nem com a metade do conhecimento. São povos, judeus e gentios, que recebem do mesmo poder de Moisés e de Elias para profetizarem. E isso não acontece de uma hora para outra. Esse povo tem que ser preparado, forjado. Deus vai dar poder para os seus santos, para darem glória para aquele que está no trono e para a palavra dele. E se o povo não tiver com conhecimento renovado, a restauração de todas as coisas que Pedro profetizou em Atos capítulo 3, a partir do verso 19, começa pela palavra. Sua mente vai ser restaurada, e se você se preparar e começar a entender e a ensinar, isso vai acontecer. Se você não quiser, outro vai querer, Deus vai usar outro. Deus não precisa nem de mim, nem de você para isso. Mas Ele deseja que você deseje isso, para no final das contas Ele te abençoar. Afinal, tudo vem dEle e volta para Ele. Ele não precisa de mim. Se eu não quiser, Ele vai dar tudo isso daqui e muito mais para outro. Mas alguém vai querer. Lógico que alguém vai querer. E eu quero ser participante disso. É eu que preciso, é você que precisa de Deus para cumprir esse propósito. E isso vai acontecer em toda a terra. E aí Deus, quando olhar um povo zeloso de boas obras, buscando esse conhecimento cétuplo, buscando o conhecimento mais do que o ouro puro e a prata refinada, Ele vai enviar poder. E isso vai coincidir com o finalzinho da 7ª semana, porque isso prepara o povo para profetizar. Esse povo é preparado na 7ª semana com conhecimento cétuplo para sofrerem um dano que tem que sofrer, darem o testemunho que tem que testemunhar, para preparar o mundo para a semana da retidão. Agora nós entramos nela. Eu espero que vocês tenham entendido os mistérios da 7ª semana. Se não ficou claro, numa próxima vez, com certeza eu vou explicar melhor e você vai entender melhor. Verso 16. Depois haverá outra semana, a 8ª da retidão. O número 8 nos lembra a eternidade. Só que o número 8 aqui, ele está sendo sincronizado com o milênio.
já que a sétima semana é onde aparece a raça rebelde e o povo que recebe o conhecimento do sétuplo. Só que para os santos sempre estão na frente. Por exemplo, nós estamos vivendo vida de ressurreição, ou procurando viver. Só que a ressurreição ainda não aconteceu. Ela acontece só no tempo da sétima trombeta. Mas Paulo fala que nós já temos que viver vida de ressurreição. O escritor de Hebreus, em Hebreus 6, fala que nós podemos já experimentar dos poderes do mundo vindouro. O que nós fazemos aqui são poderes pertencentes ao mundo vindouro. Nós estamos experimentando dele. Quando os santos adentrarem ao milênio, que ainda há contagem de tempo e é no tempo identificado como o sétimo milênio, não ainda é eternidade, ainda tem nações restantes e que pecam e que morrem ainda, para os santos eles já estão na eternidade. Eles só estão vivenciando um tempo de reis e sacerdotes no milênio. Entendeu? A oitava semana, então, para os santos, já se identifica com a eternidade. Mas na profecia, a oitava semana está sincronizada com o sétimo milênio. E é a semana da retidão. Nenhuma outra semana foi chamada assim. Por quê? Para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. Verso 17. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais, durante a sua conclusão, a conclusão da semana da retidão, adquirirão habitações para a sua retidão. E a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Aqui, a casa do grande rei, ela não é a Nova Jerusalém. Ela é o templo de Ezequiel. E o próprio livro te explica isso também, porque lá em Ezequiel está falando o que é. E bate com o Apocalipse. Nova Jerusalém só pode descer do céu depois do grande trono branco, depois do milênio. E aqui a casa do grande rei é estabelecida na semana da retidão, para celebrações, mas aqui diz para sempre. É como lá no templo de Ezequiel, lá no templo de Salomão. Foi falado que ele iria ser para sempre, mas ele foi removido para vir outro no lugar. O templo de Ezequiel é a mesma coisa. Entendeu? Tabernáculo, quando Deus deu o tabernáculo para os filhos de Israel, ele falou, e eu habitarei no meio deles para sempre. O tabernáculo é para sempre? Não. Mas o propósito daquelas coisas, né, o que Deus estava querendo dizer com aquele tabernáculo, seria para sempre. E isso vai ser explicado aqui. O que eu estou falando vai ser explicado aqui. Agora, essa é a oitava semana. Identificou com o milênio? A semana da retidão? E por que eu entendo isso? Porque as coisas que estão escritas na nona semana e na décima me levarão a entender isso. Fora que a gente seguiu uma linha cronológica, né? Desde a primeira semana e coincidiu. Verso 18. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo mundo. A prova do milênio literal. Já não houve um julgamento? Não foi a semana da retidão, na semana oitava? Aqui, de maneira enigmática, o milênio está oculto. Não está falando aqui que Satanás foi preso, não tinha nem como falar. Por isso que o conhecimento sétuplo vem do livro do Apocalipse. Mas aqui vai nos ajudar a confirmar as palavras do Apocalipse e o Apocalipse nos direcionando para cá, um vai acrescentar no outro. É como você lê Daniel e Zacarias. Está no livro selado de 7 selos. Os 4 primeiros selos do livro são as visões de Zacarias. Mas os 3 últimos selos, dentro dos selos, quando você abre e medita neles, já aparecem as visões de Daniel, que vão aparecer nos capítulos 11, 12 e 13 de Apocalipse e por aí vai. Porque quando abre-se o 7º selo, abre-se toda a revelação do livro. O livro selado de 7 selos, ele é uma sinopse do que tem dentro do livro do Apocalipse e, na verdade, revela toda a história da humanidade. O livro selado de 7 selos, ele é uma linha do tempo. Ele é algo maravilhoso, é algo que foi escrito pelo próprio Pai. Ele profetiza tanto o que aconteceria dentro do 7º milênio, dos 7 milênios, como o que acontecerá dentro da última semana.
São várias camadas de revelação contidas dentro desse livro. E aqui diz, na 9ª semana, que a gente entende que é já depois do milênio. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para o mundo, para todo mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. Se vocês estiverem com a mente atenta, no primeiro vídeo eu li para vocês os capítulos 91 e 92, que são capítulos que vêm depois da visão potente, que nos preparam para entender as 10 semanas. E lá, Enoque convocou os seus filhos e falou: meu filho, eu queria obter a atenção de vocês. E lá ele fala que o pecado iria ser extirpado da terra, mas uma segunda vez iria ser abraçada a iniquidade. E depois viria um julgamento para exterminar tudo. O que foi falado lá está aparecendo aqui, mais uma vez, com alguns detalhes a mais, porque agora aqui tem uma linha do tempo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. Aqui a iniquidade foi abraçada uma segunda vez e está desaparecendo para sempre. O mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos aos caminhos da iniquidade. Significa que na 8ª semana, a da retidão, os pecados foram julgados, tudo passou pelo tribunal de Cristo. Quem não ressuscitou na primeira ressurreição ficou para a segunda. Lá no Grande Trono Branco é uma segunda ressurreição. E lá vai ser decidido quem vai ser salvo e quem não, pelo livro das obras e pelo livro da vida. No trono de Cristo já foi decidido quem será rei e sacerdote e os galardões. 1000 anos Satanás está preso, então descanso. O pai pode ter um descanso no coração, a alegria de ver o filho e a sua esposa casados e as nações obedecendo a Deus. E a terra, uma maravilha. Mas depois Satanás é solto por um pouco de tempo, porque as nações têm que ser postas à prova. É justo que Deus prove as nações. E aí ele vai enganar. Vai seduzir Gog e Magog. Por que Gog e Magog? Porque Gog e Magog são descendentes de Noé, para mostrar que nações restantes ainda são descendentes de Noé, portanto, filhos de Adão, carne e sangue. Só que, como elas passaram de um mundo para o outro, Deus estendeu a vida delas para elas viverem mais e gerarem filhos que vivem mais, num mundo no qual Satanás estará pela primeira vez preso. E não haverá influência de demônios na terra. Haverá apenas o homem, a carne e o sangue. E por isso os pecados serão diminuídos, mas não desaparecerá ainda. Só desaparecerá no Grande Trono Branco, que se identifica aqui na 9ª semana. Só que aí, se a 9ª semana é o Grande Trono Branco, por que tem que ter a 10ª semana? Vamos ler. Depois disso, na 9ª semana, o julgamento da retidão será revelado para o mundo, para todo mundo. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição. Está vendo? Uma data marcada para uma destruição. Porque Satanás é solto por pouco tempo. Depois da 8ª semana, Satanás é solto. Então, as nações vão ser postas à prova. Não são todas que vão ser enganadas, mas ali, quem meditou na palavra de Deus, quem acreditou, já sabe que o mundo está marcado para uma destruição. E aí vai vir a 10ª semana para o julgamento no Grande Trono Branco. Então, a 9ª semana é uma transição, me parece ser, né? Uma transição do final do milênio para o estabelecimento do Grande Trono Branco. Senão poderia acabar na 9ª semana. Verso 19. Toda obra de maldade desaparecerá de toda a terra. O mundo será marcado para a destruição e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. Verso 20. E depois disso, no 7º dia, presta atenção, no 7º dia da 10ª semana. Por que essa data? Essa data claramente nos lembra o dia da expiação. Não porque o dia da expiação no livro da lei era no dia 7º da 10ª semana. Não. No livro da lei, o dia da expiação era dia 10 do mês
7. Só que aqui, como estamos falando de semanas, apareceu no 7º dia da 10ª semana. Então as datas nos fazem lembrar do dia da expiação. E aqui é uma expiação final. É a última peneira. Quem não passar por isso daqui, já era. Porque depois disso, nunca mais haverá pecado na terra. E depois de tudo isso, de toda essa grandeza, de todas essas maravilhas, já fico maravilhado com tudo isso. O Apocalipse vem e fala: as primeiras coisas passaram. 7.000 anos. São as primeiras. Eis que tudo se fez novo. E aqui vem o fechamento do pensamento. A prova final. Se estamos certos ou não. Verso 21. O antigo céu se apartará e passará. Grande está no branco. Um novo céu aparecerá. Os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Aí vem o verso 22, mas eu quero ler aqui para vocês, que eu deixei anotado para mim aqui, lembrei agora, mas deixei anotado aqui para eu ler. Para não parar a leitura quando acaba logo as 10 semanas. Eu quero ler até o primeiro ai, para eu destacar 2 pontos aqui. Um ponto que me lembrou Romanos 11 e outro ponto que me lembrou o que Paulo escreveu para Timóteo sobre o bom depósito. E de fato, né, a explicação que vai vir depois dessa daqui ainda é a continuação da explicação da 10ª semana. A 10ª semana só acaba quando começa os ais. E aí entra aquela reflexão aonde todo homem com o coração aberto vai entender que essas palavras são palavras de Deus. Quando você escutar os capítulos 94 em diante, aonde Deus vai exortar os seus santos, repreender os pecadores. E vai desejar que os pecadores se convertam, né? É o desejo que está ali no coração de Deus. Mas Ele conhece todas as coisas. Então, verso 22. Depois, igualmente, haverá muitas semanas. Aqui seria a 11ª, que já entra... Não existe 11ª, são semanas eternas. Muitas semanas que existirão em extrema bondade e retidão. O pecado nem será nomeado lá para sempre e sempre. Verso 24. Agora, presta atenção na reflexão, porque Enoque me parece aqui que ele vai falar de coisas, ele vai se colocar dentro dessa eternidade. Aliás, ele já teve essa visão, aonde ele viu os santos adorando a Deus, o Oceano de Dias, e ele disse que ali estava a herança futura dele, e ele queria estar ali. Ele já falou isso antes. Verso 24. Quem haverá de estar lá na 10ª semana? De todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz dos santos sem emoção? Não tem como, né? Nós estamos aqui, às vezes nós ouvimos as palavras de Deus. Se essa tradução está correta, se eu estou interpretando correto, é isso que o texto está me falando. Eu ouço a palavra de Deus e muitas vezes sem emoção, porque eu estou preso em muitas coisas e ainda tenho os meus próprios pensamentos, não é? Verso 25. Quem haverá capaz de pensar os seus próprios pensamentos? Verso 26. Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem irá compreender os feitos do céu? Isso não lembra Romanos 11? A partir do verso... Não sei se é a partir do 30. Quando Paulo contempla todas as coisas de Deus e fala... ó profundidade da sabedoria e das riquezas, quem conheceu os pensamentos de Deus, quem foi o seu conselheiro, quem deu primeiro a ele para que depois ele lhe devolva, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aliás, eu gravei um vídeo explicando esse louvor, tem um louvor que foi fundado em cima desse texto, e se você quiser, você pode assistir também. Vou deixar na playlist no comentário. Se você já assistiu, entendeu, né? Não está bem semelhante aqui? Não parece que Paulo recebeu uma inspiração aqui? Também? Verso 27. Quem irá compreender os feitos do céu? Quem poderá ver a sua animação?
mas não o seu espírito, ele pode ser capaz de conversar lá a respeito dele, mas não de souber a ele. Bom, essa parte aqui em português não me ajudou muito não, né? Então, mas eu entendi mais ou menos o que o texto quer passar, né? O que Enoque está falando. Ele está maravilhado aqui. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. Nós seremos deuses. A Escritura diz, vós sois deuses, conhecedores do bem e do mal. Mas nós não somos criadores dos céus e da terra, nem podemos fazer, nem na eternidade. Nós podemos pensar, contemplar, meditar. Não vamos ter os nossos próprios pensamentos, não vamos ouvir a voz de Deus sem emoção, mas não podemos criar nada disso. Só há um Criador. Nós podemos desfrutar de toda a criação dele. Verso 31. Qual de todos os homens é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? Verso 32. Por quem tem sido visto as dimensões de todas essas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu. Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu. Qual é a sua elevação e pelo que ele é apoiado? Verso 34. Quais são os números das estrelas e onde todas as luminárias ficam no descanso? Agora vamos pegar o 94 aqui. E agora, me deixa exortar-te, filho meu, e amar a retidão e a andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação. Não lembrou aqui o que Paulo falou para Timóteo? Quando ele recebeu do bom depósito de Deus, que eu já expliquei de onde surgiu na mente de Paulo esse bom depósito, tem a ver com a menorá, onde ela recebe, na verdade, excelente depósito, onde ela recebe o azeite de ouro. Não tem a ver? É que no vídeo lá eu expliquei com essa propriedade, né? Aqui eu já estou com a cabeça cheia de coisa. Mas é o bom depósito, que é o Espírito do Senhor, é colocado na menorá. E lá em Zacarias é azeite de ouro. E isso se identifica lá com Apocalipse 1, o mistério das 7 igrejas, e principalmente com Apocalipse 11, os 2 candeeiros que estão diante do Senhor Deus de toda a terra, que nos leva diretamente para a visão de Zacarias. O bom depósito. E quando Paulo está falando isso para Timóteo, ele fala ali várias vezes, na primeira carta e na segunda carta, se não me engano, 6 ou 7 vezes, digna essa palavra, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. E que palavra é? Tudo que é para ensinar para a igreja sobre os 5 ministérios da igreja, episcopado. E são esses ministérios que recebem do Senhor o conhecimento cétuplo. Está vendo? Pois os caminhos da retidão, não é o que Paulo ensinava, são dignos de aceitação. Mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão e serão destruídos. Aí aqui começa o processo dos ais. Eu acho que é aqui. Aqui Enoque ele já vai ficar emocionado, vai chorar pelos pecadores e ele vai começar a falar dos ais. E aqui fica muito profundo. Não de profundidade escatológica, mas de palavras que tocam na alma. E aí você pode ler isso daqui. Você pode ouvir. Pega aí a versão que eu vou deixar para vocês, vai lá no comentário fixo, clica no capítulo 95 e escuta. Aí depois você volta, escuta semanas, escuta a visão potente. Aí vai lá pro começo do livro. Não é maravilhoso isso? Então é isso, irmãos. Deixe os comentários. Leia o meu comentário fixo, siga as indicações e na continuação, quando eu for continuar esse estudo, nós vamos ler os ais e vamos nos lembrar de muitas porções do Novo Testamento, dos profetas. E tem mais textos aqui, ó. Eu separei aqui pra gente no meu bloquinho de anotações. Só que, infelizmente, para hoje não deu. Vou acrescentar num próximo vídeo pra gente ler tudo isso daqui. Tá bom? Então tá, irmãos, eu peço a colaboração de vocês para compartilhar o estudo, comentar, compartilha no Face, nos grupos e para ajudar o canal, né? Deixa os comentários para eu ler ali, para eu saber o que vocês estão entendendo.
E é isso daí, a gente continua estudando, tá bom? Os próximos estudos do canal serão aqueles que eu falei, da voz dos 7 trovões. Enoque ouviu. Claro que ele não ouviu com todos os detalhes, mas ele ouviu e falou alguma coisa. Mas o que? Nós vamos falar sobre as 2 testemunhas. Vamos dar seguimento aos estudos, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, tá bom? Aos colaboradores do canal, aqueles que contribuem na minha vida através do grupo do WhatsApp, o grupo que os irmãos formaram voluntariamente e tem me ajudado e me suprido, fornecido tudo que eu preciso até hoje. Aos irmãos, às irmãs, eu agradeço com todo o meu coração, estão sempre nas minhas orações. Muito obrigado por tudo, tá bom? E aproveita esse vídeo aqui se você quiser fazer parte desse grupo. É um grupo voluntário, as ofertas são voluntárias e você quiser ajudar a minha vida, porque minha vida é mantida somente por isso. Não tem nenhum outro trabalho que eu faça a não ser esse. Você pode também contribuir na minha vida. Acredito que vai estar contribuindo no reino também. Vou deixar o link também para vocês, tá? Mas fica aqui os meus agradecimentos a todos que têm me ajudado. Que Deus possa retribuir a cada um para vocês. Segundo o que cada um faz, né? As orações também, porque o homem não é mantido somente por ofertas, mas por orações. Deus abençoe. É muita coisa que as pessoas fazem por mim e sozinho não daria conta. Embora eu faça esse trabalho aqui sozinho eu não poderia fazer nada. Eu dependo dos irmãos, primeiramente de Deus, é claro. E todos nós dependemos dele, né? Nós só temos que praticar a gratidão, tá? O meu jeito de agradecer é com palavras e com esses estudos, que pode despertar a vida dos irmãos, tá? Fiquem todos na paz então. Deus abençoe.